Provérbios 24, versos 3 e 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ou a prudência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Amém? Glória a Deus por essa palavra abençoada. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos sobre esse tema, construindo a nossa casa. Construindo a nossa casa espiritual. Amém? Baixe sua fronte. Paizinho querido, na tua presença, Senhor, nessa noite, nós colocamos diante de ti, meu Deus, a tua santa e bendita palavra, Senhor. Pai, continua, Senhor, recebendo esse culto como oferta agradável a ti, Senhor. Continua, Senhor, neste instante, falando aos nossos corações, através dela, Senhor. Que possamos, ó Deus, sermos edificados, que possamos, ó Deus, sermos cheios da tua presença, porque nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, é ela que nos dirige, é ela que continua falando ao nosso coração. Que nessa noite não seja diferente. Mais uma vez, o teu Espírito Santo, Senhor, esteja ministrando ao nosso coração nessa noite. Eu te louvo e te agradeço por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém? Aleluia. Com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ou prudência ela se firma. Irmãos, como é importante nesses dias em que nós estamos vivendo, nós procurarmos entender o que verdadeiramente vai abençoar nossa casa. Eu sei que muitos dos irmãos têm passado tantas lutas como eu também passo. Todos nós estamos nessa caminhada. E sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra o príncipe das trevas, das potestades do ar, que tenta se levantar sobre a nossa casa espiritual. E quando eu falo casa, eu não só estou falando no sentido normal, mas também no sentido figurativo, no sentido espiritual. Casa terrena e casa espiritual. Quando a gente olha para essa palavra, nós vemos que a palavra nos ensina que nós precisamos ter sabedoria. Eu creio que algumas pessoas podem dizer, pastor, eu não tenho essa sabedoria. Muitas vezes eu ajo, eu falo, eu digo algumas palavras ao meu esposo ou ao meu filho, e quando eu vejo, eu me tomo por si, eu já vi que eu falei. Aí a gente quer consertar tudo, a gente pede perdão, a gente ora, e eu vejo que tantas famílias, muitas vezes, por falta de paciência, às vezes acabam fazendo ou falando coisas que não deveriam falar nem fazer. A palavra do Senhor nos diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus vai te dar. Lá em Tiago, fala isso. Porque a sabedoria desse mundo é diabólica, é terrena. Mas a sabedoria de Deus, ela é pacífica. A sabedoria de Deus, ela acrescenta, ela abençoa. E quando nós estamos nessa caminhada cristã, nós sabemos que eu e você, nós queremos ter uma família exemplar. Nós queremos viver
com esta família nessa terra, queremos ver os nossos filhos abençoados, queremos ver a nossa casa prosperar. Isso não é errado, isso é de Deus para a nossa vida. Porque quando a gente olha aqui para essa palavra, ele fala de 3 coisas que nós precisamos ter. Nós precisamos ser sábios, precisamos ser prudentes ou inteligentes, e precisamos do conhecimento. São 3 realidades que nós precisamos ter para ver a nossa casa diferente. E aí, se a gente fizer isso, e a gente tiver isso, sabe o que vai acontecer? Toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Deus está falando aqui, olha, se você verdadeiramente tiver esses 3 elementos dentro da sua casa, você vai ver a sua casa muito abençoada. Você vai ver bens espirituais. Você vai ver coisas de Deus na sua vida. Você vai ver a paz reinar na tua casa. Mas é importante nós olharmos para a palavra e vermos que a bênção de Deus, ela vem através da minha atitude. Ela não vem simplesmente, Deus abençoa você. Com certeza Deus abençoou nós com toda sorte de bênçãos, mas eu tenho que fazer a minha parte. Não é só Deus que faz a dele. Eu também preciso tomar os meus passos. Eu preciso ser sábio. Eu preciso saber como eu vou agir. Eu preciso saber como eu vou falar. Eu preciso ser prudente. Você tem uma casa, você tem um sentido espiritual também. A sua própria vida, ela precisa andar nos caminhos do Senhor. Irmãos, as lutas são grandes. Eu creio que eu e você estamos nessa caminhada dessa forma. Às vezes perdemos a nossa paciência. Às vezes nos deixamos levar pelos conselhos mundanos, pelos conselhos das pessoas que não conhecem a palavra. Mas nós estamos crescendo. Eu creio que como igreja, nós estamos recebendo de Deus a instrução, estamos recebendo de Deus a sabedoria, para nós sabermos lidar com cada situação e com cada problema. Porque nós sozinhos, nós não vamos alcançar o milagre, nós não vamos resolver todos os problemas, mas nós precisamos de Deus para estar agindo conforme a sua vontade. A palavra do Senhor nos diz que não é por força, mas é pelo seu Espírito. Não é por força que nós vamos conseguir mudar a nossa casa, a nossa vida. Não é por força, mas é por oração, é por testemunho, é por dedicação que nós vamos alcançar a nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos ter para que a nossa casa ela seja edificada é saber, primeiro, quem é que edifica a tua casa? Quem é que edifica a tua casa? O salmista disse assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Se Deus não estiver ali, no meio do meu lar, no meio da minha casa, não vai adiantar nada. Eu posso ter sabedoria, eu posso ter diplomas, eu posso ser rico, eu posso ser bem. Não adianta. Se Deus não edificar a minha casa, em vão eu trabalho. Em vão está sendo a minha caminhada, a minha trajetória. E Jesus, ele falou uma coisa muito importante para mim e para você a respeito desse assunto. Eu quero que você abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21.
Preste atenção que a palavra vai dizer com você essa noite. Todos acharam? Olha o que diz aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está no céu. Muitos, ele não fala poucos, ele fala muitos naquele dia, hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome? Em teu nome nós não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram contra o ímpeto, contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Interessante, que Jesus ele deixou para nós uma palavra que nos fala a respeito da casa. Mas ele diz aqui no verso número 24, todo aquele que ouve estas minhas palavras. Que palavras são? São essas que eu li no verso 21, 22 e 23. Jesus está dizendo uma coisa importante aqui. Irmãos, você notou uma coisa? Jesus mencionou pessoas que profetizavam, certo? Jesus mencionou pessoas que expulsavam demônios, e Jesus mencionou pessoas que faziam milagres. Agora eu vou perguntar para você: expulsar demônio, fazer muitos milagres, profetizar, não é fazer a vontade de Deus? Por que Jesus mencionou essas três relações, essas três coisas, e não só essas, mas ele deu um exemplo, muito mais. Por que Jesus ele mencionou? Porque expulsar demônio é fazer a vontade de Deus. Profetizar é fazer a vontade de Deus. Fazer milagres, curar pessoas é fazer a vontade de Deus. Por que Jesus mencionou esse tipo de situação? Porque Jesus, quando ele falou esse versículo, essa palavra, Jesus está expressando exatamente assim, que muitas vezes nós queremos fazer as coisas de Deus, não pela pela força e não pelo seu Espírito. Muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus pelo meu jeito, pela minha forma de ser, pelo meu jeito de pensar, pelo meu jeito de fazer. Deus está dizendo para nós nessa noite que nós precisamos fazer a vontade do Senhor não pela força, mas precisamos fazer a vontade do Senhor pela comunhão que temos com Ele, pela ligação que nós temos com Ele. Nós não podemos andar com os olhos nesse mundo, irmãos. Nós precisamos depender de Jesus. Nós precisamos depender do Pai. E o que a gente muitas vezes vê em muitos lugares é as pessoas querendo fazer a obra de qualquer jeito.
de qualquer forma, na sua força, na sua sabedoria, no seu entendimento. E Jesus começa a mostrar para a gente que nós precisamos começar a olhar para a nossa vida e ver quem é que tem regido, quem é que tem edificado a minha casa, quem é que tem edificado a tua casa. Sabe, quando as coisas não andam bem, quantas vezes a gente começa a querer tomar atitudes, não é? Queremos usar nossa força. Oxe, aquele irmão lá falou isso, aí ele vai ver comigo, deixa ele para mim, primeira oportunidade. Não é assim que a gente faz? Ou meu chefe falou um monte, deixa ele comigo. Ele nem sabe o que vem pela frente. Aquele irmão disse tal coisa. Deixa ele esperando. A hora dele vai chegar. Não é assim que a gente age. Quantas vezes isso acontece com a gente? Agimos na nossa força. Agimos do nosso jeito de ser. Irmãos, a velha criatura já foi. Eis que aqueles que estão em Cristo, nova criatura, são. As coisas velhas se passaram. Eu creio que muitas vezes, quando nós somos confrontados, a gente sente aquele desejo também de retribuir da mesma moeda. Mas Deus está falando comigo e com você nessa noite. Olha, você não pode ser assim. Você tem que andar pelo Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aí está o segredo. Por que Jesus mencionou esse tipo de gente? Esse tipo de pessoas que fazem a obra, que continuam realizando o querer da sua vontade, não a vontade do Senhor. E muitas vezes isso traz uma luta interna dentro da gente. Isso traz algo que nós lutamos, porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade. A gente quer fazer do nosso jeito. Gente, nós dependemos de Deus. Como disse o salmista, eu falei aqui para vocês, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão vigia a sentinela. Você quer ser sábio? Você quer ser prudente? Quer ver a tua casa abençoada? Viva na dependência, na comunhão, no relacionamento com o Senhor. Gente, isso é muito sério. Nós estamos falando de um assunto que fala sobre salvação. Isso tem a ver com a minha alma, com a sua. Isso tem a ver com o nosso futuro. Não é? Isso tem a ver com aquilo que vai te levar ou para o céu ou vai te levar para o inferno. Nós precisamos saber quem é que está regendo a minha casa, quem é que está edificando a minha casa, quem é que está construindo a minha casa. Nenhuma casa começa pelas paredes. Qualquer casa, ela começa por onde? Pelo alicerce, pelo fundamento. Quem é o teu fundamento? O nosso fundamento é Cristo, irmãos. O nosso fundamento é Jesus, que um dia tocou o teu coração e começou a te mostrar aquilo que você precisa fazer. Ele morreu na cruz por mim, Ele morreu na cruz pela nossa vida, irmãos. E nós precisamos, obrigado, varão, nós precisamos a cada dia entender que Ele separou nós para um futuro maravilhoso. Às vezes eu olho para a vida dos cristãos
E fico me perguntando, né? Tem gente que fala assim, eu tenho que ir para a igreja. Gente, a igreja tem sido um peso para você? Se a igreja tem sido um peso para você, você tem que tomar cuidado e começar a reavaliar a sua salvação. Porque Jesus morreu a sua morte para nos dar a sua vida. E a igreja é a casa do Senhor que Ele deixou aqui na terra. É o local na qual nós nos reunimos para adorar a Deus. É um local no qual você tem que estar incendiado o teu coração. Você tem que ter o desejo ardente de adorar aquele que um dia tocou na tua vida e na tua casa. Ai, tem que ir na igreja hoje. Meu Deus! O que Jesus te deu? Ele deu a salvação. Ele te deu o caminho do céu. Então eu vou cruzar os meus braços, vou ficar em casa, vou adorar a Deus aqui, tranquilo. Semana que vem eu vou. O pastor não vai me ver hoje não, mas semana que vem ele me vê. Não é assim? Mas peraí, gente, você está vindo na igreja por causa do pastor? Você está vindo na igreja porque eu sou assim tão bonito, alegre, não é? Você está vindo aqui porque o seu pai vem, porque a sua mãe vem, porque o seu irmão vem. Irmãos, tudo isso é construir na areia. A hora que a tempestade bater, você vai cair. Você precisa entender que você precisa fazer uma construção sólida, uma construção na rocha. Você precisa entender, irmãos, que nós estamos nesse caminho e nós precisamos tomar a nossa decisão para quem eu quero servir. Não podemos andar em cima do muro. Eu preciso servir a Deus. Se eu sou de Deus, eu vou servir a Deus. Por isso Jesus falou assim, esse povo aqui, expulsava demônio. Esse povo aqui profetizava, fazia milagre, trabalhavam de qualquer jeito, faziam de qualquer jeito, faziam na força deles e faziam a obra. Jesus está voltando, irmãos. Nós não podemos abandonar a casa do Senhor, a congregação. Muitos já pararam até de dizimar, já não dizima mais. Irmão, se você não dizimar, sabe o que vai acontecer? A cobertura espiritual de Deus começa a cair. Porque Jesus falou que quem não dizima é ladrão e salteador. Nós precisamos entender que isso é uma coisa séria, irmãos. Nós estamos na presença do nosso Deus. Estamos na presença do nosso Pai. Nós vamos dar conta da nossa vida. Nós vamos dar conta de tudo que a gente vai fazer nessa terra. Por que a nossa casa muitas vezes não está do jeito que a gente quer? A gente parou de orar. A gente parou de buscar, a gente parou de vir à casa de Deus, a gente parou de dar as primícias, depois a gente reclama, e o que está acontecendo? Está acontecendo que você não está fazendo a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? É o que Jesus explicou aqui. Todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, um homem sábio, um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque o diabo trabalha. Quantas vezes a gente é tentado, não é assim?
somos tentados. E ser tentado não é, o pecado não veio ainda. Martinho Lutero disse assim, ó: o passarinho pode voar em cima da sua cabeça, mas não deixa ele fazer ninho. Deixa ele voar. Mas se ele começar a trazer uma palhinha, começar a trazer outro, você tem que, ó, tomar uma atitude. A gente está vivendo nesse tempo. Falta pouco para a gente chegar lá. Tem gente parando no meio do caminho. Tem gente olhando para os lados, olhando para trás. Gente, Jesus não deixou de olhar pela sua casa, pela sua vida. Jesus continua o mesmo. Jesus continua realizando os seus propósitos. Só que quando a gente olha para esse texto da palavra de Deus, nós vemos que a tempestade, a chuva veio nas duas casas. Não veio só na casa que quem construiu pela areia, não. Veio na casa que também construiu na rocha. A tempestade vai bater muitas vezes, mas a gente tem que saber que quando ela bater, eu vou estar preparado para enfrentar. Eu vou estar pronto para enfrentar os problemas dessa vida. Eu vou estar pronto para passar por cima deles, porque Cristo está comigo. Eu estou nessa caminhada e Cristo está edificando a minha morada, e porque Ele está comigo, eu vou chegar lá, eu vou vencer. Deus vai me dar força para me alcançar a minha vitória. Aleluia! Glória a Deus por isso. Jesus está dizendo: olha, a tua casa vai ser submetida a um teste. A minha casa vai ser submetida a um teste. Uma hora a tempestade vai bater na tua casa. Não adianta você não querer. Ela vai. Queira você ou não, uma hora a tempestade vai bater. E não é uma vez, não. Nós que estamos nessa caminhada já tivemos muitas. Mas o importante é em quem você está depositando a sua confiança. Se você está depositando a sua confiança no seu dinheiro, na sua saúde, você está depositando a sua confiança nos seus amigos, irmão, tudo isso é construir na areia. Para nada vale. A realidade acontece. E a gente precisa entender que Jesus quer com que a gente olhe para a nossa vida e vejamos o que Ele está fazendo. Jesus certa vez foi à casa de um homem chamado Simão. E quando Jesus estava ali, sentado ali na casa daquele homem, de repente veio uma mulher que entrou. E aquela mulher começou ali a derramar um óleo nos pés de Jesus. E aquele Simão, aquele homem que estava ali, começou a pensar consigo mesmo: se Jesus soubesse que ela era pecadora. Aí Jesus olha para Simão. Jesus sabe todas as coisas, né? Ele lê os pensamentos, ele vê tudo. Ele fala assim: Simão, eu entrei na tua casa e tu não me deste ósculo santo, tu não me cumprimentaste. Simão, eu entrei na tua casa e tu não lavaste meus pés. Simão, eu entrei na tua casa e tu não me reconheceste. Irmãos, Jesus vai na nossa casa. Naquele tempo era comum as pessoas que quando chegavam lavassem-se os pés uns dos outros. Era comum ter aquele ósculo santo. Era comum aquelas pessoas estarem ali se cumprimentando. Jesus vai na nossa casa, mas Ele vai porque Ele quer ver a tua casa abençoada.
Ele vai na nossa casa porque Ele sabe que Ele começou uma grande obra ali. Ele está construindo. Ele visita, o nosso ser, o nosso coração, porque Ele quer com que você alcance o céu. Mas muitas vezes Jesus vai na nossa casa, o que Ele encontra? Brigas. Muitas vezes Ele vai na nossa casa, Ele encontra discussão. Muitas vezes Ele vai na nossa casa, Ele não encontra a gente orando, a gente depositando a nossa esperança diante dEle. Jesus foi na casa de Simão esperando algo diferente que estivesse acontecendo ali naquele meio. Jesus vai na sua casa para que você louve a Deus, e Ele quer ouvir de você: olha como é bom servir a Deus, como é bom contar as coisas do Senhor, como é bom estar vendo os seus mandamentos, como é bom ouvir a palavra. E muitas vezes nós estamos tão afastados disso. O mundo começa a adentrar a nossa casa. É uma luta. Não é fácil. Às vezes a nossa Bíblia está fechada, de domingo a domingo. No outro domingo eu pego ela. Onde é que ela está? Você não sabe nem onde colocou. Acontece. Irmãos, esse assunto é muito sério. A palavra de hoje é muito dura, porque primeiro está falando comigo, como pastor, para depois falar com você. Quem tem edificado a tua casa? Você ainda está confiando em Deus? Você ainda está confiando que o Pai pode mudar esse quadro, pode mudar a sua vida? Deus pode abrir uma porta, Deus pode fazer mudanças. Você ainda está confiando? As pessoas estão perdendo a fé, irmãos. Estão perdendo a esperança. Nós não podemos, nesse momento que estamos vivendo da igreja, começar a olhar para trás, começar a olhar para os lados. Não, você tem que só olhar para Cristo, autor e consumador da sua fé. Olhar para Ele, porque somente Ele vai fazer aquilo que você precisa. Não tem outro jeito, não tem outra forma, não tem para onde correr, irmão. É para Jesus. Só Ele. E para Ele são todas as coisas. A gente tem que lutar para que a nossa casa seja uma casa de alegria. Eu gosto muito daquela passagem da Lucas 15, que fala da parábola da dracma perdida. Que aquela mulher perdeu uma dracma, ela tinha 10, ela perdeu uma, irmãos, mas ela não descansou enquanto ela não encontrou aquela dracma. Ela não descansou. O que ela fez? Ela acendeu a candeia. Sabe o que significa acender a candeia? É através do Espírito Santo de Deus, em oração. E a Bíblia diz que ela limpou a casa, ela trabalhou e ela encontrou aquela dracma perdida. Ela se alegrou. Interessante que Jesus contou 3 parábolas sobre alegria, sobre aquele momento difícil, na qual aquela ovelha perdida estava perdida, mas foi achada. A dracma perdida que foi achada, e a parábola do filho pródigo, na qual o filho, quando sai, o pai espera conscientemente a volta do filho, e o filho vem e ele se alegra. Ele chama ali os seus funcionários, os seus servos, para preparar um banquete de alegria pela volta do filho.
tem que ser felicidade, alegria. A sua casa tem que transbordar momentos bons. A gente não pode deixar o diabo trabalhar lá. Lá é o Éden de Deus na tua vida. Aquele lugar que o Senhor prosperou, a paz tem que reinar. Você tem que lutar por isso. Como eu disse para vocês, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os príncipes das trevas, contra as potestades. A luta é grande, eu não posso fechar os meus olhos. Jesus nos advertiu a respeito disso. Vigiai e orai. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu posso errar, eu posso cair, eu posso fazer coisas que eu não devia, mas eu preciso edificar a minha casa com alegria. A alegria do Senhor é minha força. É ela que vai me levar a caminhar nesses dias. Se eu perder a alegria, eu perdi tudo, irmãos. Se eu perder a alegria, eu perdi a esperança. Eu perdi a fé. Eu não posso perder a alegria. A palavra do Senhor nos diz: sede fortalecidos na força do Senhor. Paulo disse: as igrejas, Deus levantou eu e você para fazermos a diferença nesse tempo. Confesso que eu entrei aqui hoje e fiquei triste. Não encontrei um visitante, ou que pelo menos tenha sido a primeira vez. Isso não faz de agora não, já faz vários domingos. Falo, meu Deus, onde é que está esse povo? Que tem a esperança, que tem a salvação, mas precisamos de um povo. Precisamos saber o que Deus quer comigo e com você. Você quer ir para o céu? Eu também quero. Mas, irmão, Jesus deixou bem claro para a gente: não é pela força. Eu tenho que vir à casa de Deus com desejo no coração. Eu quero vir aqui à casa de Deus, mas com vontade, com alegria. Eu vou adorar o meu Deus, vou adorar o meu Pai, vou fazer a sua obra, vou fazer a vontade do Pai. Vou entregar nas mãos dele a minha vida e saber que Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Amém. Eu quero deixar essa pequena palavra para você. Eu confesso para você que Deus me deu um chacoalhão esses dias. Fala para mim, igreja. Deus falou comigo. Eu tinha que passar esse recado para você. Todos nós queremos alcançar as vitórias, mas eu tenho que ser sábio, eu tenho que ser prudente, eu tenho que ter conhecimento. E eu não tenho conhecimento só fechando meus braços. Eu tenho que buscar, eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar. O reino dos céus não se conquista de qualquer jeito, se conquista com luta. Você tem que lutar para alcançar o que você precisa. Jesus disse isso. Nós precisamos fazer a nossa parte. Eu quero deixar para você essa palavra nessa noite. Ele está voltando. Estamos preparados para isso. Estamos preparados para a volta dele.